A Líbia, em 2014, estava mergulhada em um cenário de caos e devastação. Após a queda do ditador Muammar Gaddafi, o país se viu dividido entre milícias rivais, grupos extremistas e um governo central praticamente inoperante. O colapso político e a violência generalizada tornaram a Líbia um território extremamente perigoso, onde a lei e a ordem haviam desaparecido. Nessa época, o país era uma zona de conflito sem controle, com grupos armados tomando o controle de estradas, portos e aeroportos, fazendo com que se tornasse praticamente impossível garantir a segurança de diplomatas estrangeiros. A situação era tão crítica que, em várias ocasiões, os governos estrangeiros decidiram retirar seus representantes diplomáticos da Líbia. Em 2012, por exemplo, o mundo assistiu ao ataque à Embaixada dos Estados Unidos em Benghazi, que resultou na morte do embaixador americano Chris Stevens e de outros 3 americanos. Esse incidente foi um alerta para a comunidade internacional de que os diplomatas corriam riscos reais na Líbia. Como resultado, muitas nações decidiram evacuar suas embaixadas. O Brasil, por outro lado, manteve sua embaixada em funcionamento por mais tempo, em um esforço para continuar com suas atividades diplomáticas e proteger os interesses brasileiros na região. No entanto, com a intensificação do conflito, a situação tornou-se insustentável. A embaixada brasileira em Trípoli começou a enfrentar sérias ameaças e a possibilidade de um ataque direto tornou-se uma questão de tempo. Por isso, o governo brasileiro tomou a decisão de evacuar o embaixador Afonso Carbonar e o restante da equipe diplomática de forma urgente e segura. Neste cenário caótico, a Marinha do Brasil recebeu a missão de resgatar o embaixador e garantir que ele chegasse com segurança à Tunísia. Era uma tarefa extremamente arriscada, pois os grupos armados na região estavam em guerra e a rota para a fronteira era cheia de postos de controle controlados por milícias hostis. Para muitos, parecia uma missão impossível, mas a história que se desenrolou provou a excelência e o profissionalismo das Forças Armadas brasileiras. Esse foi o ponto de partida para uma das operações de resgate mais audaciosas e secretas da história recente do Brasil, destacando a coragem e a capacidade das forças especiais do nosso país em atuar em cenários de guerra. Agora, antes de prosseguir, deixe o like e dê a sua opinião sobre o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Fique comigo até o final e descubra todos os detalhes dessa operação desconhecida por grande parte da população brasileira. Para garantir o sucesso da missão, o planejamento da operação de resgate foi extremamente meticuloso. A Marinha do Brasil destacou um grupo de elite altamente treinado de fuzileiros navais e operadores do COMANF, sigla dos Comandos Anfíbios, pertencentes ao Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, conhecido como Batalhão Toneleiro. Esses profissionais são especialistas em operações em ambientes hostis e já haviam atuado em situações de conflito no Brasil e no exterior. Portanto, eram a escolha ideal para uma missão tão perigosa e complexa. O primeiro passo foi definir uma rota segura para retirar o embaixador e a equipe diplomática de Trípoli. Como os aeroportos estavam fechados e as vias marítimas eram arriscadas, a única opção viável era fazer um deslocamento terrestre de aproximadamente 160 quilômetros até a fronteira com a Tunísia. O trajeto passaria por diversas áreas controladas por milícias armadas, o que tornava o percurso extremamente arriscado. Por isso, o planejamento precisou levar em consideração todos os possíveis cenários de confronto e emboscadas. Para evitar chamar atenção, o comboio seria composto por 5 veículos blindados, descaracterizados, que foram enviados para Trípoli antes do agravamento da situação no país. Cada detalhe foi cuidadosamente estudado, a escolha dos horários de partida, os pontos de parada e até mesmo a composição da equipe. No total, a operação contava com 11 fuzileiros navais, o embaixador Afonso Carbonar, um diplomata brasileiro e um motorista líbio que servia como guia e intérprete. A equipe se preparou para qualquer eventualidade, levando armamento que incluía pistolas Taurus calibre 9mm, fuzis de assalto M4 Colt calibre 5.56 e submetralhadoras HK
MP5 calibre 9mm. No entanto, como a prioridade era manter a discrição, as armas estavam ocultas dentro dos veículos, prontas para serem usadas apenas em situações de extrema necessidade. O líder da missão, o suboficial fuzileiro naval, Givanildo Santos, conhecido como Suboficial Giva, foi responsável por coordenar todo o planejamento e garantir que cada membro da equipe soubesse exatamente o que fazer em caso de um ataque ou bloqueio inesperado. O nível de preparação era tão alto que cada possível ponto de controle na estrada foi estudado com antecedência e várias rotas alternativas foram traçadas para garantir que, mesmo em caso de um imprevisto, a missão pudesse continuar. Esse planejamento rigoroso foi fundamental para que a operação tivesse sucesso, e o trabalho dos militares do Comanf e dos fuzileiros navais demonstrou a excelência das Forças Armadas brasileiras. Cada detalhe foi pensado para minimizar os riscos, e a coragem desses homens, que se prepararam para enfrentar o desconhecido, foi um fator crucial para o desenrolar da missão. Com o planejamento concluído, a operação entrou em sua fase mais arriscada, a execução. No dia da partida, o comboio deixou a embaixada brasileira em Trípoli às 9 horas da manhã, iniciando o trajeto que os levaria até a fronteira com a Tunísia. A atmosfera era tensa, e a equipe sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Cada quilômetro percorrido trazia um novo desafio, já que o país estava dividido por zonas de controle de diferentes milícias armadas, tornando impossível prever o que aconteceria a seguir. Durante as primeiras horas de viagem, o comboio seguiu em silêncio, mantendo uma velocidade constante para não atrair a atenção. O momento de maior tensão aconteceu quando o grupo se deparou com um ponto de bloqueio estabelecido por um grupo de rebeldes armados com uma metralhadora antiaérea DSH-K, calibre 12.7mm, montada em uma caminhonete. Esse tipo de armamento é capaz de perfurar veículos blindados com facilidade, o que significava que, se um confronto fosse iniciado, as chances de sobrevivência seriam mínimas. Nesse momento crucial, a experiência e o treinamento da equipe foram colocados à prova. O motorista líbio, que trabalhava para a embaixada e acompanhava o comboio, reconheceu os rebeldes e manteve a calma. Ele acenou para os militantes que o reconheceram e permitiram que o comboio passasse sem questionamentos. Foi um momento de alívio para todos, pois evitou-se um confronto que poderia ter sido desastroso. Mesmo após superar esse obstáculo, a tensão continuou alta, já que a estrada ainda apresentava vários pontos de controle armados e o risco de emboscadas era constante. Os operadores do Comanf e os fuzileiros navais mantiveram-se atentos durante toda a viagem, prontos para agir caso a situação mudasse. A presença de grupos extremistas armados era uma ameaça real, e qualquer hesitação poderia colocar em risco a vida do embaixador e da equipe. Depois de horas de tensão e vigilância, o comboio finalmente chegou à fronteira com a Tunísia, e ao cruzá-la, os militares sabiam que a parte mais perigosa da missão havia ficado para trás. Mesmo assim, a operação continuou, e o grupo seguiu para a cidade de Djerba, onde passaram a noite antes de seguir até a capital Tunis no dia seguinte. A viagem, que normalmente levaria pouco mais de 9 horas, levou 2 dias inteiros devido à necessidade de manter a segurança e a cautela em cada etapa. Ao final, o embaixador e sua equipe chegaram sãos e salvos à Embaixada do Brasil na Tunísia. A missão foi um sucesso absoluto e a coragem, o profissionalismo e o preparo dos operadores de forças especiais brasileiros foram fundamentais para que todos chegassem a salvo. Essa operação mostrou que, mesmo diante de um cenário hostil e imprevisível, as Forças Armadas do Brasil possuem a capacidade e a determinação necessárias para cumprir missões de extrema complexidade em território estrangeiro. O sucesso dessa operação de resgate não foi apenas um triunfo da coragem e competência das Forças Especiais brasileiras, mas também deixou um legado duradouro para a Marinha do Brasil e para as Forças Armadas como um todo. A missão de resgatar o embaixador na Líbia, realizada em condições tão adversas, destacou a importância do preparo, do treinamento e da capacidade de adaptação de nossas tropas em cenários de conflito real.
O aprendizado obtido durante essa operação serviu para aprimorar ainda mais os procedimentos e protocolos de segurança em missões futuras. Ela demonstrou a necessidade de manter equipes especializadas sempre prontas para atuar em qualquer parte do mundo, reforçando a ideia de que o Brasil precisa investir continuamente em suas unidades de operações especiais. O sucesso da missão também ressaltou a importância da cooperação e do trabalho em equipe, mostrando como a atuação coordenada e disciplinada de um grupo bem treinado pode fazer a diferença em situações extremas. Além disso, a operação reforçou a relevância das Forças Armadas na proteção e segurança de diplomatas e cidadãos brasileiros em regiões de conflito. Ficou claro que, em momentos de crise, é fundamental contar com profissionais altamente capacitados e preparados para tomar decisões rápidas e eficazes. Para muitos, essa missão representou o profissionalismo e a competência dos fuzileiros navais e dos comandos anfíbios, projetando a imagem de um Brasil que é capaz de proteger seus interesses e cidadãos, mesmo em ambientes hostis. A operação na Líbia se tornou um símbolo de excelência e determinação, servindo de inspiração para futuras gerações de militares e reafirmando o compromisso das Forças Armadas em servir e proteger. O resgate do embaixador Afonso Carbonar não foi apenas uma missão bem-sucedida, mas uma demonstração clara do que é possível alcançar quando a coragem, o treinamento e o planejamento se unem. E é exatamente por isso que essa operação será lembrada como um dos momentos mais marcantes da história recente das operações especiais do Brasil, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, nossas Forças Armadas estão prontas para enfrentar qualquer desafio. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.